Tiago cresceu em uma periferia de São Paulo, onde o sol era quente e as ruas eram cheias de vida e histórias. Desde cedo, aprendeu o peso do esforço. Aos 9 anos, ajudava a mãe na feira, carregando sacos pesados de frutas e legumes. O pai, que trabalhava como pedreiro, tinha um sorriso sempre otimista, mas carregava no corpo as marcas do cansaço de quem se doava dia após dia. Para Tiago, a infância foi um manual de sobrevivência, onde cada dificuldade era uma lição e cada conquista, uma celebração. Com 24 anos, Tiago agora era estudante de engenharia, algo que ele considerava uma vitória pessoal e, talvez, a chance de uma vida diferente. Ele queria algo mais para si e para os seus pais, que haviam renunciado a tanto para que ele pudesse estudar. Trabalhava de noite em um bar sofisticado no centro da cidade, onde servia drinks para uma clientela que vivia num mundo distante do seu. Para os frequentadores, o dinheiro era como o ar que respiravam, abundante, invisível e essencial. Mas, para Tiago, cada moeda representava suor, sacrifício e a esperança de um futuro melhor. Era quinta-feira à noite e, como sempre, o bar estava cheio. Homens em ternos bem cortados e mulheres em vestidos de seda riam e brindavam, alheios a tudo ao redor. Para Tiago, aquilo era como observar um espetáculo onde ele nunca teria um papel principal. Ele estava ali para atender, para ser invisível, e, mesmo que conhecesse a maioria daqueles rostos de tantos turnos noturnos, sabia que eles jamais o notariam. Mas naquela noite, tudo mudou. Tiago estava atrás do balcão quando ela entrou. Helena. O nome ele descobriria depois, mas a presença dela já o impactava desde o primeiro olhar. Ela tinha uma beleza que atraía a atenção naturalmente, mas não era apenas isso. Havia um ar diferente nela, uma curiosidade no olhar, algo que ele nunca vira em ninguém que entrasse naquele bar. Ela parecia tão à vontade naquele ambiente de luxo quanto ele se sentia deslocado, e, ao mesmo tempo, parecia ter uma leveza que contrastava com a arrogância de outros clientes. Tiago viu quando ela se aproximou do balcão, e seu coração bateu mais forte. Ele nunca se deixava impressionar pelos clientes, mas algo nela o deixava inquieto, como se aquela fosse a primeira vez que alguém verdadeiramente o enxergava. Tentando não demonstrar o nervosismo que sentia, ele perguntou: "O que vai querer para beber?" Ela deu um leve sorriso, aquele tipo de sorriso que parecia reservado para quem ela escolhesse. Por um momento, Tiago sentiu como se ela tivesse quebrado uma barreira invisível entre os dois mundos que habitavam. "Surpreenda-me", respondeu ela, seus olhos fixos nos dele. Tiago preparou o drink com o cuidado de quem sabe que pequenos detalhes fazem a diferença. Ao entregar o copo a ela, seus dedos se tocaram de leve, e ele sentiu uma eletricidade que jamais experimentara antes. Ela o observava com uma curiosidade silenciosa, como se estivesse analisando, tentando decifrar algo por trás da expressão séria e do uniforme impecável. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou ela, mantendo o tom casual, mas ele podia sentir que a pergunta carregava mais do que uma simples curiosidade. "Faz quase 2 anos. É meu trabalho de fim de noite", respondeu, sem querer entrar em detalhes. Ela não desviou o olhar. Havia algo naquele encontro que parecia se aprofundar com cada palavra, como se ambos estivessem conscientes de que, apesar das diferenças, aquele momento era mais do que um simples atendimento. Tiago sentiu uma onda de coragem o invadir, e, por um segundo, esqueceu-se das distâncias que os separavam. Ali, no silêncio do bar, entre os sorrisos dela e a intensidade dos seus próprios pensamentos, ele entendeu que, pela primeira vez, o impossível poderia estar ao seu alcance. Helena continuou segurando o drink que Tiago havia preparado, o gelo derretendo devagar enquanto ela girava o copo nas mãos. Ao redor deles, o bar mantinha seu ritmo frenético, mas era como se ambos estivessem isolados em uma bolha, onde tudo o mais se desvanecia. Para Tiago, o olhar dela trazia um misto de admiração e curiosidade, e isso o desconcertava. Naquela posição de bartender, ele sabia que seu lugar era servir, nunca ser o centro das atenções. "Então, você estuda engenharia?" ela perguntou, demonstrando o interesse que ele jamais esperaria de alguém como ela. Era como se, com cada pergunta, ela desnudasse uma parte dele que ele não compartilhava facilmente. "Sim, estou no último ano. Trabalho aqui para pagar as contas e ajudar meus pais." Ele respondeu com um sorriso contido,
tentando ignorar a súbita vulnerabilidade que sentia ao falar de sua vida. Ela assentiu, mas havia um brilho diferente nos olhos dela, como se enxergasse algo que ele ainda não sabia sobre si mesmo. Deve ser desafiador conciliar tudo isso. Havia compreensão em sua voz, mas também algo mais profundo, como se ela estivesse, mesmo sem perceber, reconhecendo algo que jamais tivera de enfrentar. Tiago acenou afirmativamente, tentando ignorar o calor que subia pelo rosto. Ele sabia que ela não conseguiria entender a extensão do sacrifício e do esforço. Para pessoas como Helena, as dificuldades eram conceitos distantes, talvez estudados em aulas de sociologia ou comentados em documentários sobre desigualdade, mas ele sentia que, naquele momento, ela genuinamente queria saber. Mas e você? Ele finalmente perguntou, tentando inverter o foco da conversa. O que te traz ao centro da cidade, a este bar? Ela riu de leve, com uma sinceridade que ele não esperava, e olhou ao redor como se estivesse vendo o lugar sob uma nova luz. Curiosidade, talvez. Respondeu ela. Eu cresci em um ambiente tão protegido. Tudo sempre foi seguro, planejado, definido. Mas, às vezes, sinto que tudo o que conheço é superficial. E lugares como este me mostram que existe uma vida que eu não faço ideia de como funciona. Ela fez uma pausa, estudando a expressão dele. Quero entender o mundo além da minha própria bolha. Aquilo o surpreendeu. Poucos admitiriam algo assim, especialmente alguém que, claramente, nunca experimentara a escassez ou a incerteza da vida. O tom dela não era de superioridade, mas de uma honestidade quase desarmante. Tiago sentiu o peso daquela confissão. Sabia o que significava desejar mais, buscar uma vida que parecia intangível, mas nunca imaginou que alguém do lado dela da história pudesse sentir o mesmo vazio. Era como se, no fundo, ambos buscassem algo que lhes faltava. Ele, uma vida melhor. Ela, uma profundidade que não conseguia encontrar em sua realidade. O mundo lá fora não é fácil, mas é real. Ele respondeu, sem saber muito bem o que esperar daquela conversa. E, às vezes, ser real é tudo o que a gente tem. Ela sorriu, um sorriso de compreensão, e levantou o copo. Ao real, então. E brindaram, num gesto simbólico que parecia significar muito mais do que um simples toque de copos. Havia uma intensidade no olhar dela que ele sentiu como um convite, como se ela dissesse que estava disposta a cruzar aquela linha, mesmo que apenas por aquela noite. Mas, no fundo, Tiago sabia que havia limites que não poderiam ser ignorados. Por mais que se sentisse atraído por Helena e pelo mundo que ela representava, sabia que sua realidade jamais permitiria que ele realmente a alcançasse. Para pessoas como ele, os sonhos tinham que ser calculados, a ambição, comedida, e o amor, muitas vezes, era um luxo distante, especialmente quando envolvia alguém de uma classe social tão diferente. No entanto, ao longo da noite, eles continuaram conversando. Helena queria saber tudo sobre ele, sua família, seus sonhos, seus medos. E, com cada resposta, ele se via sendo puxado cada vez mais para aquele mundo improvável, onde alguém como ela poderia, de alguma forma, se interessar por alguém como ele. Mas, como o tempo ensinaria, aquele encontro não ficaria ali, entre drinks e olhares. Eles não sabiam ainda, mas aquela noite era apenas o começo de uma história que desafia o senso comum, confrontando as barreiras de um mundo que, mesmo sob o mesmo céu, separa seus filhos entre o ter e o não ter. A partir daquela noite, Helena não conseguiu tirar Tiago da cabeça. As palavras dele, sua determinação e a forma como parecia encarar a vida com uma coragem serena a deixaram fascinada. Havia algo na maneira como ele falava da própria realidade, sem queixas, mas também sem falsas esperanças, que a desafiava. Para ela, Tiago era mais do que um rapaz esforçado. Ele era um reflexo de tudo o que ela não entendia sobre o mundo além do seu próprio. Tiago, por sua vez, ficou igualmente mexido. Ele sempre acreditara que mundos como o dele e o de Helena jamais se tocariam, e a conexão que sentirá com ela era ao mesmo tempo atraente e perigosa. Sua vida era construída sobre as fundações do esforço e da sobrevivência, enquanto a dela parecia feita de possibilidades infinitas e seguras. Ainda assim, ele não conseguiu deixar de esperar pelas noites em que ela aparecia no bar, sempre com aquele sorriso enigmático e uma pergunta nova, interessada em saber mais sobre ele e sua vida. Assim, entre conversas cada vez mais profundas e encontros não planejados,
o relacionamento deles começou a se transformar. O que antes era apenas um jogo de curiosidade mútua, passou a ser algo mais. Certa noite, Helena confessou: "Nunca contei a ninguém, mas às vezes sinto como se minha vida fosse uma espécie de teatro. Tudo parece tão perfeito, sabe? Como se cada momento fosse coreografado, ensaiado. E isso..." Ela suspirou, olhando para o copo em suas mãos. "Isso me sufoca." Tiago ouvia atentamente, sentindo um misto de empatia e surpresa. Ele sempre imaginara que aqueles que tinham tudo não precisavam lidar com angústias internas, mas a voz de Helena trazia uma carga de tristeza que ele reconhecia. Mesmo com todo o dinheiro e os privilégios, ela parecia prisioneira de algo que ele não conseguia compreender completamente. "Todos os dias eu luto para dar um passo à frente", ele respondeu, seu tom sério, mas sem qualquer traço de autopiedade. "Às vezes, parece que estou numa corrida que nunca termina, mas é essa corrida que me dá propósito. O que você sente talvez seja vazio. Quando se tem tudo, é fácil perder o sentido." Ela sentiu, a verdade das palavras dele ecoando dentro dela de forma que parecia quase dolorosa. Pela primeira vez, Helena se sentiu vista, como se alguém realmente entendesse a profundidade de sua angústia. Naquele instante, a distância entre os dois parecia menor do que nunca. Naquela noite, eles saíram juntos depois do turno dele. Andaram pelas ruas molhadas de São Paulo, conversando sobre tudo e nada, compartilhando segredos e esperanças, medos e sonhos. Caminhavam lado a lado, como se aquele fosse o lugar natural para ambos, duas pessoas separadas por mundos distintos, mas unidas por uma busca comum por algo mais. Em certo ponto, pararam em frente a uma praça iluminada por postes antigos. Helena, tirando os sapatos, sentou-se no banco, deitando a cabeça para trás para observar o céu, coberto por nuvens escuras. Tiago a observava, notando a vulnerabilidade e a beleza crua daquela mulher que parecia viver tão distante da realidade dele. "E se?" Ela começou, com a voz quase um sussurro. "E se as coisas pudessem ser diferentes? Se, por um momento, não houvesse barreiras entre nossos mundos?" Ele sorriu, mas com um toque de amargura. "Eu queria poder acreditar nisso, Helena. Mas, no mundo real, essas barreiras existem, e são tão sólidas quanto o concreto." Ele desviou o olhar, sabendo que suas palavras eram dolorosas, mas sentindo que precisava dizer a verdade. Helena respirou fundo, uma tristeza crescendo em seu peito. Mas, em vez de recuar, ela estendeu a mão e entrelaçou os dedos aos dele, um gesto simples, mas repleto de significado. Tiago sentiu o calor da mão dela e, por um instante, esqueceu todas as razões pelas quais aquilo jamais poderia dar certo. Naquela noite, o improvável se tornou real. Eles conversaram até o sol começar a nascer, e, ao se despedirem, ambos sabiam que o encontro não seria o último. Porém, também entendiam que estavam brincando com um fogo que poderia consumir tudo ao redor, inclusive a si mesmos. Os dias se passaram, e Tiago e Helena continuaram se encontrando em segredo. Ela, ansiosa por escapar da vida cercada de superficialidades e controle. Ele, tentando evitar o óbvio, que a relação entre os dois estava cada vez mais intensa e difícil de esconder. Em uma tarde de sábado, Tiago a levou para conhecer o bairro onde cresceu. Caminharam pelas ruas estreitas e animadas, onde crianças brincavam e vizinhos trocavam risadas e cumprimentos de portas entreabertas. Aquele ambiente, tão distante do mundo de Helena, parecia iluminar o olhar dela. Em cada esquina, ela enxergava uma vida que jamais tivera a oportunidade de vivenciar, e a simplicidade daquilo lhe parecia a coisa mais autêntica e bela que já vira. Pararam em frente a um pequeno sobrado de fachada desgastada. "Esse é o meu lar", Tiago disse, um pouco hesitante, enquanto olhava para o portão antigo. "É pequeno e simples, mas é onde aprendi o que é amor e respeito. Meus pais deram tudo para me ajudar a chegar até aqui." Helena olhou para ele, comovida. "Você tem sorte, Tiago." Ela hesitou, como se as palavras atraíssem. "Eu nunca me senti verdadeiramente em casa. Meus pais me cercaram de segurança, mas me sinto como uma visitante em minha própria vida." Ela deu um passo para mais perto dele, segurando sua mão. Naquele momento, Tiago viu em seus olhos um tipo de solidão que era diferente da que ele conhecia. Ela estava cercada de luxo, mas a riqueza não preenchia o vazio que a acompanhava. Ao perceber isso, ele sentiu que ela era mais parecida com ele do que imaginava. Conforme andavam, o celular de Helena vibrou.
Ela olhou para a tela e seu rosto mudou instantaneamente. Era uma mensagem de sua mãe, insistindo para que voltasse para casa, lembrando-a do compromisso de domingo em um evento de caridade. Para ela, eventos como esse eram uma rotina, parte do papel que precisava desempenhar como a filha perfeita. Mas agora, aquele compromisso parecia uma prisão. Acho que já estou sendo cobrada de volta ao meu mundo perfeito, ela disse, tentando sorrir, mas não conseguindo disfarçar o cansaço na voz. Tiago segurou a mão dela, sentindo a frustração e o peso que ela carregava. Naquele instante, ambos se deram conta da realidade cruel que os envolvia. Não importava o quanto tentassem fugir, o mundo sempre encontraria uma forma de lembrá-los das diferenças que os separavam. Eu sei que você quer algo diferente, ele disse, com um misto de dor e compreensão. Mas nossa realidade não muda apenas porque queremos. Ela olhou para ele, e seus olhos estavam brilhando, com um tom de desespero que ele jamais havia visto. E se, por uma vez, eu decidisse pelo que realmente quero, Tiago? E se eu me importasse mais com nós dois do que com tudo isso? A voz dela era quase um sussurro, e ele sentiu o peso da promessa que ela fazia. Tiago respirou fundo, o coração dividido entre o desejo de acreditar e o medo de que tudo aquilo fosse um sonho impossível. Eu adoraria acreditar nisso, Helena. Mas eu sei como esse mundo funciona. Você teria que lutar contra tudo e todos. Ele a observou com um misto de esperança e tristeza. E, no fim, você se perguntaria se valeu a pena sacrificar tanto. Ela se aproximou dele, tocando seu rosto com delicadeza. Você é a coisa mais real que eu já encontrei, Tiago. E eu estou cansada de viver de aparências. Quero estar ao seu lado, não importa o preço. Tiago sentiu o coração acelerar. Aquela declaração era ao mesmo tempo uma promessa e um desafio, e ele sabia que as escolhas que ela estava fazendo não seriam fáceis. Aqueles momentos juntos pareciam perfeitos, mas eram frágeis, como se o mundo pudesse desmoronar a qualquer momento ao redor deles. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhando fundo em seus olhos. Se você estiver disposta a lutar, Helena, então também estou. Só quero que você entenda o que isso significa. Ela assentiu, e os dois se beijaram sob a luz suave da tarde, naquelas ruas que testemunharam o amor improvável e corajoso que nascia entre eles. A partir daquele dia, Tiago e Helena se tornaram inseparáveis. Sempre que conseguiam escapar dos compromissos e olhares vigilantes, corriam para os braços um do outro, cada encontro como se fosse o último. Mas, à medida que o relacionamento crescia, as diferenças entre seus mundos também se tornavam mais evidentes. O peso das responsabilidades, das expectativas de ambas as famílias, fazia com que a realidade os pressionasse cada vez mais. Uma noite, enquanto caminhavam pela orla do rio, Helena soltou um suspiro pesado, o tipo de suspiro que precede uma decisão difícil. Tiago, minha mãe quer me apresentar a um bom partido no próximo evento da família. Ela acha que preciso focar em uma vida estável e construir uma boa imagem, disse, com ironia amarga na voz. Ele sentiu uma pontada de insegurança, mas tentou não demonstrar. Sabia que, para a família dela, ele nunca seria visto como alguém à altura. Esse pensamento sempre pairava no fundo de sua mente, um lembrete incômodo de que talvez nunca fosse suficiente para ela no mundo em que vivia. E o que você vai fazer? Perguntou, tentando manter o tom firme. Ela virou-se para ele, segurando suas mãos com força. Vou dizer que já encontrei alguém que não podem me impedir de amar. Ele sentiu um nó na garganta. Aquela afirmação era um bálsamo, mas também uma promessa difícil de sustentar. Estaria ela realmente pronta para enfrentar a própria família, abandonar o conforto e o status que sempre fizeram parte de sua vida? Helena, você tem certeza? Eu não quero que você se arrependa. Ele tentava não deixar o medo transparecer, mas a ideia de perder tudo aquilo o assustava. Ela o olhou, os olhos cheios de determinação. Eu nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Eu quero uma vida autêntica, Tiago. Quero um amor verdadeiro, mesmo que seja desafiador. Tiago a abraçou, sentindo o peso daquela decisão entre eles. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas aquele momento, a honestidade e a coragem dela, significavam mais do que qualquer promessa de segurança que alguém pudesse oferecer. Algumas semanas depois, o momento que ambos temiam finalmente chegou. Helena decidiu enfrentar a própria família e dizer a verdade sobre Tiago.
O cenário foi uma reunião de família que reunia desde seus pais e irmãos até parentes e amigos próximos, todos reunidos sob as luzes brilhantes e o ambiente luxuoso da mansão. Quando ela falou sobre Tiago, descrevendo-o como o homem que amava, a expressão de seus pais foi de total incredulidade. A mãe, especialmente, pareceu devastada, como se sua filha tivesse cometido uma enorme traição. Helena, você sabe o que está fazendo? Ele não pertence ao nosso mundo. Sua mãe disse, as palavras carregadas de desaprovação e indignação. E qual é exatamente o nosso mundo, mãe? Um mundo de aparências, de fingimentos e convenções vazias. A voz de Helena tremia, mas sua determinação era inquebrável. Tiago é real. Ele é honesto e corajoso. E, ao contrário de muitas pessoas aqui, ele vive sua vida com propósito e paixão. Seu pai, normalmente silencioso, finalmente interveio. Helena, não estamos dizendo que ele não seja uma boa pessoa. Mas há diferenças que são impossíveis de ignorar. Ele nunca poderá te oferecer o que uma pessoa do nosso meio poderia. Você precisa pensar no seu futuro. Ela sentiu o coração se partir, a dor e o choque nos rostos dos pais, mas também a certeza de que não poderia abrir mão daquele amor por convenções sociais. Ela sabia que estava escolhendo uma vida incerta, mas a honestidade daquele amor era o que a fazia se sentir viva. Deixou a mansão naquela noite com uma mistura de dor e liberdade. Enfrentar a família foi uma das coisas mais difíceis que já fizera. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estava dando o primeiro passo para uma vida mais autêntica. Ela foi ao encontro de Tiago, e ele a recebeu em silêncio, compreendendo o peso daquele momento. Sentaram-se lado a lado, trocando poucas palavras, mas o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer promessa poderia dizer. Os meses que se seguiram foram repletos de altos e baixos. A família de Helena, apesar da frustração inicial, ainda tentava trazê-la de volta para o caminho esperado. Eles ofereciam oportunidades, viagens, e até mesmo um trabalho na empresa da família, tudo com a condição de que ela esquecesse Tiago. Mas, cada vez que se via em dúvida, bastava olhar para o sorriso dele e a forma como ele se dedicava a construir sua vida para que suas certezas retornassem. Tiago continuava a estudar, a trabalhar, mas agora com uma determinação ainda maior. Queria provar que o amor deles poderia transcender as barreiras sociais, mesmo que fosse uma batalha constante. Por fim, a família de Helena foi se resignando, aos poucos aceitando que a filha escolheu um caminho que não poderiam mudar. Alguns familiares ainda a evitavam, alguns amigos distantes faziam comentários sarcásticos sobre suas aventuras com o rapaz do subúrbio, mas ela não se importava. Havia conquistado uma paz que nunca encontrara antes, uma paz que vinha da autenticidade de um amor sem aparências. Claro, vamos desenvolver cada uma dessas partes como capítulos distintos, com detalhes e camadas que aprofundam a história de Tiago e Helena em sua jornada de amor, superação e construção de uma vida juntos. O apartamento de Tiago era pequeno e simplório, localizado em um bairro onde o tempo parecia andar mais devagar, mas onde cada ruela carregava histórias de luta e resistência. Helena, vinda de um mundo de conforto e privilégios, tentava se adaptar à nova realidade. Ela aprendeu a negociar no supermercado local, a esperar o ônibus em horários irregulares e a lidar com olhares desconfiados dos vizinhos. No início, ela achou que poderia manter o relacionamento sem maiores consequências. Mas logo percebeu que as coisas seriam mais desafiadoras. Os vizinhos olhavam com descrença quando ela entrava e saía do prédio, e comentários maldosos começaram a circular. A garota rica que perdeu o rumo e a princesa deslumbrada pelo plebeu eram apenas alguns dos boatos que chegavam aos ouvidos de Tiago. Mesmo com as dificuldades, ela não se abateu. Voltava para casa exausta, mas firme em seu propósito. Em uma noite particularmente difícil, após uma discussão tensa com a mãe, Helena deitou-se ao lado de Tiago e disse: "Eu sei que parece insano, mas prefiro estar aqui com você do que em qualquer outro lugar." Ele, tocado pela dedicação dela, assegurou firmemente: "Nada pode nos parar, Helena. Vou fazer de tudo para que você nunca se arrependa disso", respondeu Tiago, determinado. Mesmo que o caminho fosse tortuoso, ambos sabiam que haviam escolhido aquele desafio juntos. A vida de Tiago deu uma guinada quando recebeu a proposta de trabalhar como engenheiro auxiliar em uma obra de grande porte fora da cidade. Era a chance de crescer na carreira, mas a oportunidade vinha com um custo. Ele teria que se mudar para um alojamento na obra e ficar longe de Helena por alguns meses. Quando contou a novidade para Helena,
Ela o incentivou, mas não pôde esconder a tristeza. A ideia de ficarem separados trazia uma dor silenciosa. Eu sei que é uma oportunidade incrível, Tiago, e quero que você vá. Ela sorriu, segurando a mão dele. Só quero que saiba que sentirei sua falta. A voz dela falhava levemente, mas Helena sabia que era necessário que ele seguisse esse caminho. Tiago, por sua vez, estava com o coração partido. Nunca pensei que seria tão difícil deixar você. Mas farei isso por nós, pelo nosso futuro. Eles se abraçaram com uma força que só quem vive um amor verdadeiro compreende. A despedida, ao amanhecer, foi um dos momentos mais desafiadores para ambos. Ela o observou partir com a sensação de que uma parte de si ia com ele, enquanto ele olhava para trás, determinado a retornar mais forte e pronto para construir uma vida digna ao lado dela. Com Tiago longe, a rotina de Helena tornou-se mais difícil. As visitas de sua família aumentaram, trazendo com elas uma pressão velada para que ela voltasse ao bom senso e reconsiderasse o relacionamento. A cada conversa com os pais, ela sentia que eles esperavam uma mudança de postura, uma volta à realidade que não existia em seu coração. Ao mesmo tempo, Tiago enfrentava novos desafios no trabalho. Ele era o único engenheiro do projeto com uma origem tão humilde, e isso não passava despercebido. Constantemente, ouvia colegas fazerem comentários desdenhosos sobre sua capacidade. As provações eram muitas, mas ele se mantinha firme, lembrando-se do apoio de Helena. Todas as noites, os dois se falavam por vídeo. Em uma dessas ligações, Helena, com os olhos umedecidos, confessou: "É difícil. Não vou mentir. Minha família está me pressionando, e sinto como se todos esperassem que eu desista de você." Tiago apertou o punho, desejando estar ao lado dela para apoiá-la. "Não desista de nós, Helena. Esses desafios só estão nos fortalecendo", ele disse, com a voz carregada de determinação. Essas conversas noturnas mantinham viva a esperança e a conexão entre eles, provando que o amor que sentiam era mais forte do que qualquer obstáculo ou julgamento alheio. Quando Tiago voltou após meses de trabalho intenso, havia uma mudança notável nele. Ele estava mais confiante e com uma clareza renovada sobre o que queria construir ao lado de Helena. O reencontro foi cheio de emoção. Ela o recebeu com um abraço longo, sentindo que ele voltou diferente. Enquanto jantavam, Tiago compartilhou suas novas ambições. "Eu quero construir algo que seja nosso. Pensei em abrir um escritório de engenharia voltado para projetos sociais. Nós poderíamos trabalhar juntos, criar algo que impacte a comunidade." Ela sorriu, admirada com o crescimento dele e o brilho em seus olhos. "Eu adoraria fazer parte disso, Tiago." Helena exclamou, emocionada. "Podemos usar minha experiência para planejar e conectar com outras pessoas." A visão dele de um futuro conjunto, onde poderiam fazer a diferença para pessoas que, como ele, enfrentaram dificuldades, encheu Helena de orgulho. A partir daquele dia, começaram a planejar os primeiros passos do projeto, com um entusiasmo que só crescia. O sonho compartilhado reforçava a certeza de que, apesar das diferenças e obstáculos, estavam no caminho certo. O escritório de Tiago e Helena cresceu rapidamente, atraindo a atenção da cidade. Eles ofereciam não apenas serviços de engenharia, mas também programas de formação para jovens carentes, que vinham em busca de uma chance de transformação. Em pouco tempo, o projeto se tornou referência de inclusão e impacto social. Aos poucos, até os familiares de Helena começaram a perceber a seriedade e o sucesso da empreitada. A mãe e o pai, embora ainda relutantes, passaram a reconhecer o esforço e a autenticidade do trabalho dela e de Tiago. A resistência inicial se transformou em um misto de respeito e admiração. Durante a inauguração de um novo centro comunitário, os pais de Helena compareceram. Após o evento, seu pai se aproximou dela com um sorriso leve, mas sincero. "Eu não entendia suas escolhas antes, Helena. Mas vejo agora a pessoa maravilhosa que você se tornou. E o quanto esse trabalho é importante", ele disse, emocionado. Tiago, que observava a cena, sentiu uma onda de realização e gratidão. Ele e Helena haviam lutado contra preconceitos e diferenças, e aquele momento era uma prova de que tinham, finalmente, conquistado o respeito e o apoio da família dela. Aquela noite foi um marco em suas vidas, selando a aceitação que eles sempre desejaram. Certamente. Vamos expandir a história, focando nos novos desafios e na consolidação do legado que Tiago e Helena estão construindo.
Vamos explorar como o amor deles continua a crescer e como eles lidam com novas situações à medida que seu projeto se expande e suas vidas mudam. Vou continuar a partir da última parte que finalizei. Com certeza. Vamos mergulhar em cada uma das últimas partes com mais profundidade, detalhando as emoções, desafios e o amadurecimento de Tiago, Helena e, agora, de seu filho Miguel, enquanto juntos enfrentam novos capítulos e realizam sonhos que consolidam o legado que desejam deixar. Com certeza. Vamos mergulhar em cada uma das últimas partes com mais profundidade, detalhando as emoções, desafios e o amadurecimento de Tiago, Helena e, agora, de seu filho Miguel, enquanto juntos enfrentam novos capítulos e realizam sonhos que consolidam o legado que desejam deixar. O escritório de Tiago e Helena estava em plena ascensão, e a fundação que haviam iniciado ganhava proporções que jamais imaginaram. Por um lado, o casal sentia-se realizado. Cada novo projeto era um passo em direção a um futuro melhor para as comunidades que ajudavam. Mas, com esse sucesso, veio também o peso de responsabilidades que antes não estavam no horizonte. Uma noite, enquanto os dois revisavam orçamentos e prazos na mesa da cozinha, Tiago soltou um suspiro exausto. Estamos nos distanciando do nosso propósito inicial. Helena? Perguntou ele, um pouco inseguro, olhando os relatórios e o calendário repleto de reuniões com investidores e políticos. Às vezes sinto que tudo está se tornando uma enorme máquina, e eu não consigo nem acompanhar as engrenagens. Helena, com uma leve expressão de cansaço mas com determinação, estendeu a mão para a de Tiago. É verdade que crescemos muito, Tiago. Mas lembra o motivo pelo qual estamos fazendo tudo isso? Ela fez uma pausa, olhando-o profundamente. É para dar uma oportunidade a essas comunidades, para que as crianças desses bairros possam ver que o mundo é maior do que elas acham. Se perdermos isso de vista, então sim, estaremos no caminho errado. Tiago sorriu, compreendendo o que ela queria dizer. Juntos, eles decidiram que era hora de delegar responsabilidades e trazer novos talentos para a fundação. Pessoas que compartilhassem a mesma paixão por mudanças. Assim, começaram a investir na formação de jovens promissores, oferecendo estágios e mentorias para que esses futuros líderes pudessem ajudar a fundação a crescer de forma sustentável. Essa decisão permitiu ao casal manter o foco nos projetos que realmente importavam, enquanto confiavam que a equipe levaria adiante seus valores. O sucesso da fundação chamou a atenção de organizações maiores, e Tiago e Helena foram convidados a participar de um evento filantrópico. Lá, entre magnatas e empresários, viram-se imersos em um universo de riqueza e prestígio que contrastava brutalmente com o dia a dia nas comunidades que os ajudavam. Tiago sentiu o desconforto crescer ao notar olhares condescendentes de alguns investidores mais experientes. Era como se ele ainda fosse aquele garoto do subúrbio que sonhava grande, mas sem a compreensão do mundo real que aqueles milionários diziam entender. Quando chegou sua vez de falar, ele respirou fundo e lembrou-se de que não precisava impressionar ninguém, apenas contar sua verdade. Para nós, cada projeto é uma vida transformada, disse ele, com a voz firme. Não estamos aqui para nos orgulhar de números ou estatísticas, mas para oferecer dignidade onde antes não havia esperança. Ao descer do palco, alguns dos convidados mais influentes o abordaram, curiosos para saber mais sobre o trabalho que faziam. Helena viu o brilho nos olhos de Tiago, que, pela primeira vez, sentiu que seu esforço estava sendo valorizado mesmo por aqueles que tinham uma visão diferente. Você foi incrível, Tiago, disse Helena, emocionada. Mostrou a eles exatamente quem você é e por que estamos aqui. Com aquele evento, conseguiram novos financiamentos para expandir a fundação e perceberam que até mesmo os ambientes mais hostis poderiam ser conquistados com autenticidade e paixão. O nascimento de Miguel trouxe uma alegria indescritível para Tiago e Helena. Pela primeira vez, ambos sentiam o peso e a doçura de construir um futuro que não era apenas para eles, mas para o filho que agora seguravam nos braços. A cada sorriso de Miguel, a cada novo gesto descoberto, sentiam o amor florescer de forma ainda mais poderosa. Em uma madrugada qualquer, depois de uma noite sem dormir, Helena, exausta e sentada ao lado do berço, olhou para Tiago com lágrimas nos olhos. Quer que ele tenha orgulho de nós, não é? Ela segurou as mãozinhas de Miguel, sorrindo. Que ele saiba que sempre lutamos por algo maior do que nós. Tiago aproximou-se, sentindo uma onda de emoção. Eu quero que ele cresça sabendo que, independente do que o mundo lhe diga, ele pode mudar as coisas. E mais, que ele tem uma família que dedicou tudo por isso. Inspirados pelo nascimento do filho,
Tiago e Helena começaram a planejar a criação de uma escola comunitária para crianças de bairros carentes, onde poderiam oferecer uma educação de qualidade, além de valores e perspectivas que transcendiam o ensino tradicional. Esse novo projeto fez com que eles vissem o trabalho de suas vidas com um frescor renovado, sabendo que estavam plantando sementes que cresceriam junto com Miguel. Mas, como todo grande sonho, a criação da escola encontrou obstáculos. Grupos locais, receosos das mudanças, tentaram barrar a construção. Havia interesses políticos e econômicos envolvidos, e alguns acreditavam que Tiago e Helena estavam interferindo em questões que deveriam ser resolvidas pelas autoridades. Em uma das reuniões mais tensas, com representantes da prefeitura, Tiago foi desafiado. Você pode até ter boas intenções, senhor Tiago, mas o que garante que isso aqui não será apenas mais um investimento que acabará em ruínas? Questionou um dos representantes. Tiago sentiu a tensão, mas sabia que não podia recuar. O que garante é que não estamos fazendo isso para obter lucro ou reconhecimento, respondeu, firme. Estamos fazendo isso porque sabemos o que é crescer sem oportunidades e porque acreditamos que cada criança merece uma chance. No caminho de volta para casa, porém, tanto Tiago quanto Helena se questionaram se o esforço estava realmente valendo a pena. O peso da responsabilidade e as barreiras constantes começavam a desgastá-los. Às vezes, sinto que estamos sozinhos nessa, como se todos os outros não entendessem o que queremos fazer, disse Tiago, olhando para a noite estrelada enquanto segurava a mão de Helena. Talvez eles não entendam, mas nós entendemos. E isso é suficiente, Tiago. Não vamos desistir agora, respondeu Helena, com uma determinação renovada. Apesar das dificuldades, eles persistiram, e após meses de luta e negociações, conseguiram aprovação para o projeto. A construção da escola foi um símbolo de resistência e esperança, mostrando à cidade que era possível lutar e vencer em nome de um propósito maior. Anos depois, Tiago e Helena olhavam para a fundação e para a escola como o reflexo da trajetória de vida que construíram juntos. As crianças que frequentavam a escola agora tinham um lugar seguro para aprender, sonhar e acreditar em um futuro melhor. A fundação continuava a ser um pilar de transformação social, com uma equipe de profissionais comprometidos que mantinham os ideais do casal. Miguel, agora adolescente, acompanhava os pais em alguns eventos e participava ativamente de projetos de campo. O amor pela justiça e pela igualdade já fazia parte de quem ele era. Durante uma dessas visitas a uma comunidade, Miguel se aproximou de Tiago, com um brilho no olhar que Tiago conhecia bem. Pai, eu quero estar aqui de verdade. Quero fazer parte disso para sempre. Tiago o abraçou, emocionado, e sentiu a certeza de que todo o esforço e todas as noites sem dormir não haviam sido em vão. Naquela noite, ao voltarem para casa, Tiago e Helena conversaram sobre o que seria do futuro da fundação e como gostariam que Miguel tivesse a liberdade de guiar o projeto de acordo com os próprios valores e sonhos. Agora aposentados, Tiago e Helena olhavam para sua fundação, para a escola e para as comunidades transformadas com um sentimento de realização. Miguel já havia assumido grande parte da fundação, trazendo novas ideias e expandindo o impacto de forma que eles jamais imaginaram. Em uma tarde tranquila, caminhando pelo centro comunitário que ajudaram a construir, Tiago segurou a mão de Helena e sussurrou: Nunca pensei que chegaríamos até aqui. Acho que, no fundo, uma parte de mim sempre duvidou. Helena sorriu e, com um brilho nos olhos, respondeu: Eu sabia que chegaríamos. E sabia que, com ou sem apoio, o que construímos juntos valeria a pena. A história de Tiago e Helena, construída sobre os alicerces de um amor que desafiou todas as barreiras, tornou-se um legado de esperança. O casal deixou um mundo transformado pelo amor e pela coragem, e sua história continuaria a inspirar aqueles que, como eles, acreditam que a verdadeira mudança começa com uma simples escolha: amar sem restrições e lutar por um futuro justo para todos. Esses capítulos finais exploram a continuidade do legado de Tiago e Helena e o impacto duradouro de suas escolhas. É uma história que transcende gerações e reafirma que o amor e o comprometimento podem ser a base para transformar o mundo.